Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do curso Renda Fixa Profissional. Na aula de hoje, eu vou abordar com vocês o início da parte já menos teórica e mais prática, ainda que basicamente um assunto fundamental no sentido de algo muito importante para que possamos avançar, tá bom? Na aula de hoje, portanto, vamos falar, na aula 2, dentro do módulo 1, Fundamentos da Renda Fixa, dos tipos de título de dívida quanto ao emissor, né? Vamos diferenciar as coisas e eu vou falar das duas principais formas de títulos, tá? Podem existir outras configurações, mas que não serão abordados aqui no curso, até porque se não tem liquidez, eu não posso comprar ou não posso vender, do que adiantaria eu negociar um título desse, correto? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar um pouquinho maior essa câmera aqui, assim, pronto. A emissão de títulos de dívida por entidades públicas e privadas é uma prática secular, né? Conforme vimos na aula 1, dívidas públicas e privadas são negociadas desde o século XV, os anos 1600, né? A Companhia das Índias Orientais, né, que inicialmente fazia transporte de escravos e depois também todos os transportes marítimos de grande porte da época das navegações, primeira empresa privada de grande porte, primeira ação negociada em bolsa, também foi a primeira empresa a captar dinheiro no mercado em 1623. Aquilo que eu comentei ontem com vocês sobre o Banco da Inglaterra, que foi o primeiro título público, ele vem 70 anos depois da primeira emissão privada. Então, né, assim como funciona basicamente na vida, o público, né, basicamente replicando o que funciona na iniciativa privada, né? Desde essa época, tais mercados ganharam escala, tamanho, o que começa inicialmente com uma empresa fazendo a primeira tentativa de uma emissão organizada de títulos, ao longo dos séculos vai avançando no sentido de se tornar uma empresa muito grande, um negócio muito grande e principalmente diverso. O que antes era uma empresa de navegação e tinha um tipo de título, é expandido para um sem número de empresas de basicamente todos os ramos, o que era um país só. Basicamente hoje todos os países do mundo emitem dívida com muitos vencimentos, muitas formas, né? Ou seja, portanto, aquilo que começa como um teste no início dos anos de 1600, 400 anos depois, que é literalmente o que nós temos depois, né? A gente agora tem um mercado maior do mundo, como mostrado na aula 1, né? E além disso, diversidade geográfica, como eu falei, vários países e diversidade de risco. O que na época era a maior empresa de navegação do mundo, é até difícil criar um paralelo do que seria a Companhia das Índias Orientais, né? Cara, ela seria o equivalente a uma Exxon hoje. Tipo assim, todos os transportes de mercadoria de grande valor ao redor do mundo, indo e voltando, passavam por ela. Então nada acontecia em termos de negócios globais. Lembrando que quando a gente fala de negócios globais, a gente fala do que a gente chama de velho mundo, né? Que era a Europa, o norte da África e um pedaço da Ásia. Era o mundo conhecido. Claro que já tinham também as colônias nas Américas, Estados Unidos e Brasil, principalmente, as colônias espanholas e também a Austrália, né? No lado leste, né? Mas o grande comércio, e tudo isso passava pelas companhias das Índias Orientais, uma empresa holandesa, né? Dutch East India Company, né? E obviamente, ao longo do tempo, também existe uma diversidade de risco. O que inicialmente era a Inglaterra, a grande potência do mundo, e a Companhia das Índias Orientais, a maior empresa do mundo. Hoje, basicamente, todos os governos, os maiores e os menores, os mais arriscados e os menores, as maiores empresas e as menores, as que estão melhor e as que estão quase quebrando, todo mundo se utiliza desses instrumentos para se capitalizar e a gente vai entrar no detalhe disso agora. Empresas e governos precisam levantar recursos financeiros junto ao mercado, em geral, para financiar as suas operações. Isso pode acontecer de várias formas, né, ou por vários objetivos. Ambos, tanto empresas quanto governos, podem executar essas operações por procedimentos de captação de fundos, né? Quando a gente chama de dívidas, de emissão de título de dívida, nada mais é do que um jeito das empresas e dos governos levantarem dinheiro, né, junto ao mercado. As necessidades específicas que criam essa necessidade de fundos variam a depender do tipo de entidade a que se está avaliando. O que faz uma empresa ou um governo levantar dinheiro não são sempre os mesmos motivos. E a depender da empresa e do governo, eles variam loucamente, tá?
Primeiro eu vou falar de entidades públicas, tá? Primeiro grande motivo para financiar a máquina pública. O que inicia-se em 1693 meramente para financiar uma guerra, né, onde a Inglaterra estava se envolvendo, ao longo do tempo, esse virou um brinquedinho que o pessoal começou a gostar, né? E aí os níveis de endividamento começam a aumentar demais, até que chega um certo ponto, dias de hoje, que nenhum governo, basicamente nenhum governo do mundo, é capaz de fechar as suas contas sem emitir dívida. Ou seja, a máquina interna, a geração de receita dentro dos países já não é mais suficiente para bancar as muitas necessidades. Então, eu chamo de financiamento da máquina pública dentro das muitas vertentes. Pagamento de funcionários, financiamento de educação, saúde, tudo aquilo que vocês conhecem, né? Outra coisa, para investimentos em infraestrutura. Governos em geral vão produzir uma nova usina hidrelétrica, rodovia, ferrovia, qualquer coisa que envolva a infraestrutura, muitos governos vão ao mercado e captam dinheiro para financiamento dessas operações, né? Eu fiz uma separação entre investimento de infraestrutura e máquina pública, porque máquina pública é para você manter o que já existe. Investimento em infraestrutura prevê que são novas estruturas, novos ativos, por assim dizer, né? Outra forma que, inclusive, aqui o Brasil, por exemplo, é gênio nisso, é a rolagem de dívidas anteriores, ou seja, dinheiro novo para pagar dinheiro antigo, né? Ou seja, um dinheiro que eu captei antes e que chega um certo momento que eu preciso pagar aquela dívida, eu não pago, eu rolo, eu lanço uma nova dívida que vai alongar o prazo da dívida inicial, né? Tem um ditado antigo que fala que dívida não se paga, dívida se rola, né? E esse é basicamente o mecanismo utilizado por basicamente todos os países do mundo, tá? Dos maiores aos menores. E obviamente, como a gente viu inclusive agora no Covid, é bom deixar claro sobre isso, algumas das vezes as dívidas emitidas, e o Brasil fez isso, os Estados Unidos fez isso, a Europa inteira fez isso, é para financiamento de estímulos e subsídios à economia. No caso do Covid, por exemplo, né, que a gente viu há pouquíssimo tempo, os famosos chequinhos, né, para as famílias, para comprar isso, comprar aquilo, que na Europa, inclusive, só para dar um exemplo para vocês, hoje não, essa semana, a Itália acaba de lançar um auxílio que se você é uma pessoa que é separada do marido ou da esposa, você ganha um chequinho de $800, entendeu? Pago com dinheiro emitido através de dívida, né? Ou seja, na verdade, hoje, os governos não funcionam mais se não houver dívida, né? Virou um sistema que se assemelha em muitos países, ou na maioria deles, a um esquema Ponzi, a um esquema de pirâmide. Dinheiro novo, banco, dinheiro antigo. Se parar de entrar dinheiro novo, vai saber o que acontece. Nós já estamos nesse nível globalmente, tá? Agora alguns detalhes no que diz respeito às dívidas públicas, né? No Brasil, apenas o governo federal possui autorização para emissão de dívida junto ao mercado. Então, aquele tesouro direto que todo mundo conhece, aquele é um título federal. Ele é emitido pelo governo federal. Estados e municípios se financiam apenas junto ao governo federal, né? Então, no Brasil, dívida pública só pode ser emitida pelo governo federal, tá? Em muitos outros países, com destaque aos Estados Unidos, onde eles chamam de treasuries, por exemplo, desculpa, os municipal bonds, né? State bonds, por exemplo. Na Alemanha tem os municipal também, no Canadá, né? A estrutura de emissão de dívida junto ao mercado é bem mais flexível e ampla. Além do governo central, do governo federal, também podem emitir dívidas junto ao mercado estados, províncias, condados e municípios. Porque é bom lembrar, né? A depender dos países, por exemplo, na Alemanha tem outros nomes, né? Nos Estados Unidos tem os condados, por exemplo. Então, eles podem ir ao mercado e emitir dívida, né? O que traz isso traz um nível muito maior de dinamismo e autonomia na condução das suas dívidas. Porque quando você não depende, como no Brasil, somente de um órgão central, que vai ser o benfeitor, né, que vai basicamente escolher quem ele vai salvar, porque historicamente é isso que acontece. Já em outros países, os governos estaduais, municipais, vão ao mercado e podem captar dinheiro e emitir títulos de dívida,
né? É óbvio que dentro de uma outra classificação de risco, até porque um município é muito mais arriscado do que o governo central federal, né? Tá bom? Já empresas privadas, né? Elas geralmente captam dinheiro por outros motivos que não são exatamente diferentes de um governo central, só dizem algumas diferenças com relação à forma, né? Primeiro, investimento em expansão produtiva. A empresa vai construir uma fábrica nova, vai ampliar uma fábrica existente, então ela vai ao mercado e ela pode captar, ela pode emitir dívida para isso, né? Ela vai modernizar uma planta, né? Por exemplo, né? Uma unidade fabril, por exemplo, né? Vai construir uma unidade mais eficiente, investimento em ganho de produtividade, por exemplo, sem necessariamente precisar de uma planta nova, né? Então também pode captar dinheiro para isso. Financiamento da atividade produtiva. Uma coisa é expansão. A outra é basicamente levantar dinheiro para bancar as operações, né? E eu vou explicar isso para vocês já já. Financiamento de pesquisa e desenvolvimento. Muitas indústrias, em especial indústrias de biotecnologia, por exemplo, né? Laboratórios farmacêuticos e coisas, eles gastam quantidades vultuosas de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. E às vezes eles podem ir ao mercado para captar isso, né? A rolagem, de novo, de dívidas anteriores. A empresa é endividada e ela pode escolher emitir uma nova dívida para basicamente bancar a anterior, desde que tenha credor, quem queira. E o famoso custo de oportunidade. E aqui eu vou me alongar um pouquinho para explicar um fenômeno que, inclusive, é muito atual. Eu vou dar um exemplo. A Apple, ela tem centenas de bilhões de dólares em caixa. Dinheiro. Em caixa. Dinheiro dela. Mas ela emite dívida. Você sabia que a Apple emite dívida? A 3% ao ano, mais ou menos hoje. Um título da Apple hoje está pagando 3%, mais ou menos, né? Por que a Apple emite dinheiro? Emite dívida, desculpe. Se ela tem centenas de bilhões de dólares em caixa. Chama custo de oportunidade. Para a Apple, para os controladores da Apple, é preferível tirar dinheiro do mercado a 3% do que pegar dinheiro próprio, que eventualmente pode ter usos muito mais lucrativos, ou seja, que vão dar a ela muito mais do que 3% ao ano, que é o custo que ela paga pelo dinheiro, né? E transferir ao mercado a responsabilidade ou o risco, no final das contas, por não receber. Então isso chama-se custo de oportunidade. A empresa pode simplesmente captar dinheiro no mercado porque é mais barato, é mais vantajoso fazer isso, né? Existem empresas, por exemplo, gigantes como a Ambev. A Ambev é outra empresa que capta muito dinheiro no mercado e é uma geradora insana de caixa. A Ambev, né, fabricante de cerveja, né, quase, e de refrigerante, soft drinks, né, e bebidas alcoólicas, pelo mesmo motivo. Muita gente olha para a Ambev e fala assim, pelo amor de Deus, se ela falar que ela quer captar dinheiro, eu vou emprestar. Então ela consegue pegar dinheiro no mercado muito mais barato do que ela conseguiria gerar de lucro com aquele dinheiro que está em caixa. É isso. Então, hoje em dia, e é bom lembrar, obviamente, quem consegue fazer captação baseada em custo de oportunidade? Boas empresas, correto? Né? A Cielo, por exemplo, vai conseguir fazer isso? Não. Né? A Cogna? Não. A Magalu? Também não. Né? Primeiro porque eles já não têm quase dinheiro em caixa. E não é inclusive é um bom sinal. O simples fato da empresa ter quantidades vultuosas de dinheiro em caixa, para o mercado, já é um grande indicador de qualidade da empresa. Ela consegue guardar dinheiro, né? Então é isso. E esse é um ponto muito importante de ser deixado claro isso, porque eu já cansei de ouvir falar, tem algum gato aí. A Apple querendo tirar dinheiro do mercado, para quê? Porque ela não quer tirar dinheiro do bolso. Ela prefere transferir o risco para o mercado, porque é isso, quando você tira um dinheiro do bolso para construir alguma coisa, o risco é seu, correto? O dinheiro é seu. Pô, se eu vou ao mercado e posso captar por 3% ao ano, por que eu vou... Não, deixa pro cara. O cara que tá comprando meu título, o risco é dele agora. Claro, né? A Apple, a gente sabe disso, mas em última instância é um risco dele, né? De quem toma o crédito, né? Conforme comentado anteriormente, nos Estados Unidos e na Europa, o mercado de títulos privados é secular e, em geral, muito maduro, né? Isso traz diferenças enormes para o Brasil. Quando eu chamo maduro, né?
imagina um mercado que se inicia e ele começa a se desenvolver ao longo do tempo. Depois de um tempo, o mercado atinge um estado que a gente chama de maturidade, né? Ou seja, operadores muito grandes e consolidados, fluxos de capital muito constantes e sustentáveis, empresas ou títulos ou emissões envolvidas de grande relevância e de grande diversidade e de reconhecimento internacional. Muitos países e players internacionais também concordam que aquele ambiente de negócios é um ambiente maduro, menos arriscado. O Brasil, obviamente, eu estou falando para vocês, o primeiro título de dívida no Brasil, no mundo, foi emitido nos anos de 1600, 100 anos depois que o Brasil foi descoberto. O Brasil só vai ter um mercado de valores organizado mais ou menos nos anos 70, faz 50 anos. Enquanto lá fora faz 400, aqui faz 50. Formou-se o mercado, né? Na Bovespa, por exemplo, né? Isso é para deixar bem claro. Vamos lá. Mercados maduros, como Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, eu pessoalmente gosto muito desses dois mercados. Não sou muito fã do mercado japonês, eu gosto muito da Alemanha, né? Do DAX, do índice DAX e tudo mais. Tem vantagens enormes no que tange a negociação de títulos de dívida. Sejam títulos públicos ou títulos privados, esses possuem mercados organizados. Quando a gente chama desses mercados que eu vou lá na bolsa lá negociar títulos de dívida, isso se chama de mercado secundário. Eu vou explicar isso em outra aula mais à frente, tá? Quando a empresa emite a dívida pela primeira vez, chama-se mercado primário. Quando ela é negociada depois que o título foi emitido, se chama mercado secundário. A gente vai explicar isso depois. É um mercado muito maduro, tá? Onde você consegue, em grande parte, transacionar os mesmos a qualquer tempo. A empresa emitiu hoje um título de 20 anos à frente. Esses mercados você consegue comprar e vender, mesmo esses títulos que foram emitidos há 10 anos atrás, você consegue negociar hoje com facilidade, a maior parte deles, pelo menos de grandes empresas e grandes países. Tá? No Brasil, tirando o Tesouro Direto, né, que tem um programa de recompra, né, a gente vai entrar nisso em detalhe mais à frente, tá? Mas hoje, até R$1 milhão, você consegue ir lá no site do Tesouro Direto, desde que ele esteja aberto, e vender os seus títulos. E o governo central, né, o Tesouro Nacional, recompra isso para você, até R$1 milhão por mês. Tá? Tirando isso, se você comprar títulos da Petrobras, da Ambev, um COI, um CRA, um CDB de longo prazo, que não tenha liquidez diária, boa sorte para sair. Não existe um mercado secundário organizado no Brasil. Esse mercado basicamente inexiste por ser muito ineficiente e restrito. O mercado secundário no Brasil, que é onde você consegue transacionar esses títulos mais longos, privados, está na mão dos grandes bancos. E é por isso que eu honestamente acho que vai levar 10 anos e a gente não vai conseguir um mercado secundário de boa qualidade no Brasil, porque não interessa para eles e eu vou explicar isso para vocês mais à frente, tá bom? Isso será tratado em detalhes mais à frente. Bom, com relação às empresas privadas, né? Títulos privados são intitulados debentures em qualquer lugar do mundo, tá? Debenture. Nos Estados Unidos se chama exatamente debenture, só tirar o acento circunflexo, tá? E se escreve inclusive da mesma forma. A mesma nomenclatura vale tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Vale lembrar que em inglês, a classe de ativos, títulos de dívida, chama bonds. Depois tem um detalhe do nome, eu vou entrar depois numa próxima aula explicando isso, tá? Porém, a depender do tipo de bond, privado ou público, criaram outros nomes. Os privados são chamados de debentures nos Estados Unidos ou corporate bond, tá? Corporativo, né? Os públicos nos Estados Unidos são chamados de treasuries. Os títulos privados federais dos Estados Unidos são chamados de treasuries. No Brasil, debentures, de forma geral, quando empresas privadas emitem títulos de dívida, eles são chamados de debentures, tá? Tanto em títulos públicos quanto privados, o emissor estabelece um compromisso de pagar juros e de devolver o valor principal que foi inicialmente emprestado. É isso que significa. Maurício, vou emitir um título aqui, ó. Me empresta R$1.000? Opa, você é um cara chique, é 10. Aqui, ó, R$1.000. Eu vou te devolver esses R$1.000 daqui 10 anos e vou pagar X% ao ano, uma taxa que a gente vai entrar em detalhes numa próxima aula, como é que isso pode ser escalonado, mas é isso. Eu vou te devolver o principal
e mais juros depois de um tempo. Vale lembrar que o tomador, ou seja, o que empresta o dinheiro, você, a hora que compra Tesouro Direto ou uma debenture, do dinheiro pode ser tanto uma pessoa física, eu e você, uma pessoa jurídica, uma empresa, um fundo, né? Ou mesmo entidades governamentais. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil constitui como reserva estratégica de dólares títulos de dívida americano. Você sabia disso? Que parte das reservas estratégicas brasileiras de dólar são títulos de dívida americano? Você sabia que a China é a maior compradora de títulos públicos americanos fora dos Estados Unidos? Ela e o Japão? Então, inclusive, grande parte dos títulos governamentais, principalmente de países grandes, fortes, são adquiridos por outros países, né? Então esse é um bom ponto. Basicamente, qualquer ente jurídico pode comprar títulos públicos, tá? Atualmente, os maiores tomadores de dívida são fundos de pensão no mundo inteiro. São aqueles fundos que administram dinheiro de pensionistas, ou seja, de pessoas que irão usar aquele dinheiro quando se aposentarem. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, os chamados fundos soberanos, eles são muito parecidos com fundos de pensão, tá? Mas fundos soberanos, como o da Noruega, por exemplo, que é um país, é um governo central que institui um fundo que vai guardar dinheiro e vai colocar esse dinheiro para ser remunerado mundo afora. Fundos de pensão, fundos soberanos, fundos macro, que a gente chama, são os chamados Macro Strategy Funds, que são os maiores fundos de investimento do mundo, e governos centrais, obviamente, tá? No que tange especificamente aos títulos privados, um detalhe é muito relevante de ser arguído. Eu faria arguído porque era pequeno e cabia na linha, tá? Bom, uma empresa emitir dívida ao mercado é apenas uma das formas pelo qual uma empresa pode levantar fundos. Quando ela emite debentures, quando ela emite títulos privados, é uma das formas. Outra forma, especialmente em mercados maduros, é através da venda de ativos da empresa. E isso pode acontecer de duas formas. Primeiro, venda direta de ativos. O que é isso, Maurício? Eu sou uma empresa muito grande e eu quero levantar dinheiro. Eu vou vender uma unidade fabril que eu tenho num lugar XYZ. É um ativo da empresa. Ela vende e levanta para alguém, para uma outra empresa, para quem quiser comprar, para um fundo e levanta dinheiro. Ah, eu quero vender uma patente que eu tenho, por exemplo. Isso acontece também, né? Ou seja, eu tenho uma patente de uma utilidade que vale muito dinheiro, eu vou vender e levanto dinheiro, né? Então ela vende ativos, parte da empresa, mas diretamente a um outro comprador. E a segunda forma, e a mais importante, é a abertura de capital. Ela vai para a bolsa, ela abre capital da empresa. E ninguém reconhece isso como uma... Ninguém não. Pouca gente sabe que essa é uma forma muito importante de levantar dinheiro. Para empresas que atingiram um alto nível de confiabilidade, lucratividade, eu fiz bem isso aqui, porque nos dias de hoje as empresas nem lucram mais, né? Hoje as empresas estão dando prejuízo e elas estão abrindo, no Nubank mesmo, não dá dinheiro nenhum e vai valer mais que o Bradesco e o Itaú junto, né? Mas é isso. Se ela tem confiabilidade, algumas delas lucratividade, relevância no setor, é uma empresa muito importante no setor. O branding tem uma marca muito importante. Dentre outros fatores, é uma escolha da empresa. Ao invés de emitir dívida ao mercado, ela pode pegar, lembrando, a empresa é como ela tem um contrato social e a hora que você monta a empresa, você vai estabelecer cotas desse capital social. São as ações da empresa, que inicialmente ficam com quem? Com quem não fundou a empresa, com os controladores da empresa, né? E, obviamente, quando você monta uma empresa no fundo de quintal, essa empresa vale nada. E quando ela vira a Apple, né? Ela vale bilhões, correto? Então, aquele contrato social que inicialmente as cotas não valiam nada, elas passam a valer muito dinheiro, tá? Então, você pode escolher, porque é uma escolha da empresa, ao invés de emitir dívida, né? Captar dinheiro e pagar juro pelo dinheiro, ela pode pegar essa empresa, picar ela em milhões, bilhões de partes muito pequenas, que são as ações,
e abrir esse capital ao mercado, uma parte dele, ou integralidade normal é uma parte, né? Há outros investidores interessados em adquirir parte efetiva da empresa. Então é isso, a empresa não quer simplesmente emitir dívida, ela quer levantar dinheiro e, portanto, ela vai vender parte da empresa no mercado. Todas aquelas empresas que você vê no mercado, na Bolsa de Valores, foram empresas que escolheram abrir o seu capital e levantar volumes enormes, porque esse é um outro detalhe. Numa emissão de dívida que a gente chama primária, por exemplo, a empresa tem algum limite na captação de dinheiro, porque o risco envolvido é grande. Porque uma emissão de dívida não dá ao tomador da dívida, você que comprou, nenhuma possibilidade de determinar os rumos da empresa. Esse é um detalhe importante. Você, como quem comprou dívida, depois que você emprestou dinheiro para a empresa, você não vai participar das reuniões do conselho, você não sabe o que acontece, não sabe nada, você emprestou porque você acredita na empresa, e só. Né? Então isso traz um nível de confiabilidade X. Quando você abre a empresa e você vai transformar, ao invés de eles serem credores, eles serão acionistas da empresa, você traz um outro nível de confiabilidade para essa emissão e, portanto, consegue, em geral, proporcionalmente, levantar muito mais dinheiro, porque é muito mais confiável você criar acionistas do que credores, né? Nessa hipótese, a empresa vai realizar um IPO, um IPO que a gente está dizendo aqui, né? Um Initial Public Offer, ou oferta inicial pública. É a oferta inicial, primeira oferta pública de ações. Porque é bom lembrar, inclusive hoje nas fintechs isso é muito comum. As empresas podem fazer, que a gente chama de rodadas A, rodada B, rodada C, rodadas iniciais fechadas, onde elas vendem parte da empresa para investidores, mas de forma fechada. Ou seja, os controladores vendem a portas fechadas para alguém que está interessado. Isso aqui é uma oferta pública. Basicamente qualquer um pode participar dessa captação de dinheiro, tá? Eu coloquei o initial ali porque, bem lembrado, Paulo, é inicial com T. É que o corretor ajustou sozinho esse negócio aqui. Depois eu corrijo no PDF. Uma diferença extremamente relevante do ponto de vista do investidor é que, na hipótese de dificuldades financeiras, dentre outras, jurídicas, tributárias, sei lá, qualquer forma, o acionista da empresa, quem comprou a ação, hipótese de empresa com capital aberto, é literalmente o último da fila a receber qualquer eventual ressarcimento. Quando você vira acionista da empresa, a empresa quebrou, a empresa pediu concordata, pediu qualquer coisa, você é literalmente o último da fila a receber qualquer forma de reparação. No caso de título de dívida, o tomador ou credor está no outro extremo da fila e tem muito maior relevância na eventual liquidação dos compromissos da empresa. Então é isso. Esse é um detalhe. A emissão da dívida traz para o credor nenhum controle com relação ao que a empresa vai fazer, mas em caso de problemas você está lá no começo da fila. Nem sempre isso é uma boa notícia também, mas no mínimo você não é o último. Quando você compra uma ação de uma empresa, você está literalmente... Isso em oferta inicial pública, né? Você literalmente se torna acionista e tem como, a gente também sabe que em tese, você com 100 ações da Natura e esqueci como é que é o nome do presidente lá, com 400 bilhões de ações, quem manda mais? Tá, mas é só para você lembrar. Você, como titular de uma dívida, tem mais preferência do que um acionista, tá? E eu pedi aqui pro Fabião me mandar. Isso aqui é a ordem em caso de liquidação nos Estados Unidos. Primeiro, empresa faliu. Primeiro a receber, salários dos empregados. Segundo, impostos. Terceiro, credores de títulos de dívida. Quarto, acionistas com ações preferenciais. E aqui eu faço uma consideração. Não é aquela ação PN que tem no Brasil, por exemplo. Petrobras 4, Petro 4 é ação preferencial. Petro 3, ação ordinária. Nos Estados Unidos é uma outra nomenclatura. Ações preferenciais nos Estados Unidos podem ser convertidos em bonds, em títulos de dívida. Então ela se assemelha a um título de renda fixa. Tanto que nos Estados Unidos, para você negociar ações preferenciais, você tem que ser qualificado. Você não pode simplesmente ir lá e comprar. E por último, todos os outros acionistas. É isso.
Entendeu? Ou seja, nos Estados Unidos a coisa pega mais feia. Mas é isso. É muito bom lembrar que eu quero também deixar bem claro. Se uma empresa chegar ao ponto de estar perto de falir, né? Você ser credor dela ou não, provavelmente fará pouca diferença. Né? A empresa está perto de falir, amigo. Ela vai pagar, e olha a ordem, salário, depois os impostos. O governo vem logo depois. E você em terceiro nível. E o acionista que se lasque no fim das contas, né? Cabe lembrar que ao comprar um título de dívida, você está basicamente emprestando dinheiro a uma entidade alheia à sua realidade. Como eu falei, seja no Tesouro Direto, seja debênture da Petrobras, seja debênture da Cogna, para o governo dos Estados Unidos, para a Apple ou para a empresinha lá do seu Zé, não importa. Você está emprestando dinheiro a um ente público. Há um detalhe interessante. Quando a empresa abre capital no mercado, é somente na hora da abertura de capital que a empresa levanta dinheiro. Tá? Ah, mas depois a ação está caindo, a empresa está se ferrando, a empresa já levantou dinheiro. A partir daquele momento, se a ação subir ou cair, para os controladores, aquele dinheiro que entrou não vai mudar nunca mais. Então, do ponto de vista do controlador, dos controladores, não importa mais para onde vai as ações. Claro, o cara tem ações ainda, ele quer que a empresa ganhe. Eu quero deixar isso muito claro, que às vezes o cara fala assim, ah, não, mas a ação da empresa está caindo, está ferrando a empresa. Não, não está. A empresa já levantou dinheiro lá atrás, né? É só para deixar isso bem claro. Então, cabe lembrar que ao comprar um título de dívida, você está basicamente emprestando dinheiro a uma entidade alheia à sua realidade. Ela não sabe quem você é. Você também não sabe o que ela vai fazer com o seu dinheiro. Nem o governo federal, municipal, estadual que você emprestou dinheiro, nem a empresa, ninguém sabe. Tá? Nem quem é você, e você não sabe ao certo o que ela vai fazer com esse dinheiro. De verdade. Né? Portanto, estabelecer uma metodologia em detalhes para a escolha de quais títulos, de quais entes emissores, com qual perfil de risco, com qual prazo de vencimento e em qual montante, quantidade de dinheiro alocado em cada uma delas, se torna algo absolutamente crucial na hora de você estabelecer uma carteira de renda fixa. E a partir daqui, esse horizonte de análise será abordado profundamente. Essa foi a aula onde eu expliquei em detalhes para vocês as diferenças entre os dois principais títulos de dívida que a gente vai tratar ao longo do curso daqui para frente. Na próxima aula, eu vou falar agora sobre aspectos estruturais dos títulos de dívida. Agora a gente vai olhar para dentro dos títulos. Quais são as configurações desses títulos? Vencimento, o par, paga cupom, não paga cupom, dependendo do cupom, o prazo dele, né? Indexadores, se vai pagar baseado nisso ou baseado naquilo. Então a gente vai entrar nesses detalhes a partir da próxima aula, que vai ser gravada na próxima terça-feira, tá bom? Então, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado e a gente se fala na próxima aula.